Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso valerá. A virtude de hoje é o amor. E eu tenho certeza que você já ouviu sobre ele. Mas vamos mergulhar mais fundo nessas águas? O diário de hoje começa agora com o amor. Vamos iniciar as virtudes, enfim. E a primeira virtude que nós vamos falar é o amor. O amor, ele é a base de tudo. Ele não é só um conselho, ele é um mandamento. E esse amor que eu li para vocês em 1 Coríntios 13, ele é o amor ágape. E eu queria confessar uma coisa aqui para vocês. No primeiro estudo, a primeira vez que eu fiz esse estudo, eu não comecei por ordem, eu deixei o amor por último, porque eu sinto que eu não tava preparada, sabe? Eu não entendi o que mais que eu precisava aprender sobre o amor. Então eu fui para os que eu achava que era mais interessante aprender. E o amor foi a melhor coisa eu ter deixado por último, porque enquanto estudei, enquanto fui quebrantada, estudando as outras virtudes, eu percebi uma coisa. Todas as virtudes que tem do fruto do Espírito, todas as manifestações que o Espírito Santo tem em nosso caráter, tudo é baseado no amor. O amor, se eu posso voltar lá para aquela fruta, sabe, para mexerica, eu diria que o amor, ele é a semente. Sem o amor, a gente não consegue ser paciente, ser longânimo, a gente não consegue ter nem a fé. Sem amor, a gente não consegue fazer nada. E esse amor ágape, ele é um amor que ele não espera nada em troca. Ele é um amor que, independente do que se faça, se merece ou não merece, ele acontece. E sabe quem é assim? Deus. Ele nos ama. E eu sei que você já ouviu isso. Ai, Jesus te ama. Eu sei disso. Só que a ideia do estudo é você ter esse encontro com esse amor. E eu não deixei ele por último, como foi na minha primeira vez com esse estudo, porque eu acredito que vale muito a pena a gente ressaltar a importância desse amor. A gente se abrir para realmente sentir esse amor, porque eu já tinha ouvido falar de muitas maneiras desse amor, mas eu nunca de verdade tinha me sentido amada, como foi a minha experiência com esse estudo. Então, do fundo do meu coração, eu espero que até o final desse estudo você tenha a oportunidade de sentir o que eu senti quando fiz. Quando a gente for discorrendo todas as virtudes, você vai perceber que não tem como fazer nada sem o amor. E já sabemos que Deus é esse amor. Deus é longânimo, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E nós vamos vendo como que Jesus foi ensinando tudo a respeito de cada uma dessas virtudes. E para exemplificar e trazer as palavras de Cristo para esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque primeiro eu quero apresentar o que é esse amor ágape, trazer a sua percepção para o que é esse amor. Porque o amor, ele tem várias facetas, e a especialidade do inimigo é deturpar o que Deus criou. E ele tentou fazer isso até com o amor. Então, muitas vezes nós falamos de amor, mas nós não sabemos do que estamos falando. Você entende? O amor, ele é esse sentimento puro. Só que
temos o amor romântico, temos que é o eros, temos o amor de família, temos o amor de amigos, que é filha, se eu não me engano, fila. Então, quando os gregos foram, né, ao longo da história foram estudando, na Bíblia descobriu-se 4 tipos de amor. E eu acho de suma importância explicar isso para vocês, por quê? Porque uma pessoa não curada, com as suas emoções não curadas, uma pessoa carente, uma pessoa com baixa autoestima, ela pode, de repente, confundir uma amizade, ela pode confundir um amor de família, fraternal, com o amor de Deus. E Deus, ele não ama romanticamente. Deus, ele não ama como família apenas. Deus, ele não ama porque você é amigo. Deus, ele te ama porque ele é amor. É isso que ele é e o que ele entrega. Ele não ama porque nós merecemos ou fazemos. Ele ama porque essa é a essência dele. Mas assim como ele ama, por ele amar, ele cuida. Eu acredito que a maioria de nós tem filhos, mas quem não tem filho, propriamente dito, pensa em alguém que ama. Você, por esse amor, justamente por amar, você corrige, você ensina, você prepara, você cuida dessa pessoa e prepara ela para a vida. Nós, como mães, por amar, nós ensinamos. Por amar, nós corrigimos. E é por esse amor que Deus cuida de nós, mesmo quando a gente acha que ele não tá olhando, mesmo quando a gente acha que ele esqueceu da gente. E por que que eu vou trazer essa parábola que Jesus falou? Porque para mim, da Bíblia é a palavra que fala sobre o amor mais profundamente, apesar de não falar exatamente sobre amor, mas vocês vão entender. Em Lucas 15, do versículo 11 até o 32, né, até o final, tem a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Na minha tradução tá filho perdido. Acho que todo mundo conhece. O pai tinha lá seus 2 filhos e um dos filhos, o mais novo, resolve ir embora. Ele tinha todo o cuidado dentro de casa, mas ele quer viver, ele quer ver a vida como ela fora, ele quer aproveitar a vida, afinal só se vive uma vez, ele quer novos horizontes. Todo mundo acha que passa por um momento assim da vida, e ele vai. E o pai permite, o pai entrega, o pai deixa ir. E quando ele vai lá pra fora, ele vive de tudo, aproveita tudo, mas ele perde tudo. E quando ele tá na miséria, comendo, aliás, querendo comer a comida dos porcos, que para os judeus é uma humilhação, porque eles não comem nem porcos, eles não se associam com porcos. Ele, além de estar cuidando de porcos, ele estava querendo a comida dos porcos. É o fundo do poço para eles. Quando ele tá lá naquela situação, ele lembra que na casa do pai dele, até os empregados, os criados, têm uma vida mais digna do que aquela que ele tá levando. E ele fala, eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou pedir perdão e eu vou pedir para que ele me receba, nem que seja como criado, como servo. Mas eu sei que lá tem o melhor para mim. Só que essa passagem, Jesus fala que o pai todos os dias esteve à porta, esperando. E quando esse filho aparece lá no horizonte, ele corre para encontrar ele. Ele não fica esperando na porta. Ele traz esse menino para dentro. Ele limpa, dá roupas novas, banho e manda preparar uma festa. Ele recebe ele com amor. E esse menino, ele é restaurado. Porque ele se arrependeu e ele voltou para casa. Ele entende que lá era o lugar certo. Então, se isso não é a prova de amor mais profunda que você já viu, eu já não sei. Eu sei que me toca muito, porque aqui ele não ama só porque ele é filho, ele não ama só porque é família, porque é amigo, ele ama. E ele recebe mesmo depois dele ter abandonado, ter pego o dinheiro dele. Esse pai, ele tinha todos os motivos para falar, na minha casa não entra mais. Mas ele deixa todas as mágoas, porque o que importa é tê-lo de volta. Essa palavra me quebrantou muito quando eu estava nesse estudo, porque
quando eu comecei esse estudo, eu comecei com o coração muito endurecido. Muito, para muitas coisas. E conforme eu fui olhando virtude por virtude, Deus foi me revelando os meus defeitos. Ele foi me colocando diante do espelho. Ele foi me mostrando que eu não era tão santa quanto eu pensava. E quando eu cheguei nessa parte, que eu entendi que, meu Deus, Ele me ama do jeito que eu sou, até com os defeitos, Ele não me rejeita. Foi um sentimento assim que eu não tenho como explicar. Eu percebo, conversando com muitas pessoas, que eu acredito que todo mundo saiba disso, que nós associamos o amor de Deus à nossa vida, né? Tipo, as experiências que nós tivemos. E como nós dizemos que Deus é pai, a gente associa ao nosso pai. Então, a maioria de nós tem algum problema com o pai e mãe, isso é normal. Então, normalmente, a gente associa assim, se Deus é pai e meu pai era ruim, então ele vai ser ruim, e Deus não é bom. E a gente associa, a gente faz essa associação. Só que Deus, ele é muito melhor do que isso. Ele é muito mais do que isso, sabe? E nós não podemos medir basear as nossas atitudes de acordo com o que nós passamos. A gente precisa pegar do limão e fazer uma limonada, a gente precisa aprender a ser resiliente. A gente precisa estar aberto a amar, mas principalmente, já no começo desse estudo eu quero te dizer, esteja aberto a ser amado. Eu não me sentia digna de ser amada. Não me sentia, gente, digna de ser amada. E por não me sentir digna de ser amada, eu me afastava de Deus. Cada vez que eu sentia que Ele estava tratando alguma coisa comigo, eu falava, eu sou muito burra. Eu sou muito imperfeita. Eu não mereço isso aqui. Porque eu não me sentia, porque eu estava sendo juiz de mim mesma, me julgando, me culpando. Até que eu me deparei com essa virtude e eu vou confessar aqui mais uma coisa, diário de confissões. Enquanto eu fazia esse estudo, como era o último, eu falei para Deus, meu Deus, eu quero te entregar alguma coisa, porque tá sendo tão bom, eu quero retribuir o que o Senhor tem feito por mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de fumar. Para quem não sabe, eu ainda tenho cigarro eletrônico e uso ele. Está sendo uma luta conseguir parar, mas eu sei que eu vou parar. E por muito tempo isso foi um grande empecilho para mim. Porque eu falava, meu Deus, como que eu posso falar do Senhor se eu tenho uma vida tão torta? Sabe? Eu fumo. E Deus, Ele sempre falou para mim. Talvez quem vai ouvir isso pode me julgar e dizer assim, tá usando só como desculpa. Não. Eu sei que eu vou parar. Eu vou porque eu tenho fé e eu tenho força de vontade. E eu vou parar. E vai ser no tempo que Ele decidir pra mim. Mas enfim, vamos voltar pra cá. Eu falei pra Ele, meu Deus, eu vou parar de fumar. E cara, durante esse período do estudo, era uma torneira aberta, sabe? Era Deus sentado do meu lado falando comigo o tempo inteiro. E foi Ele que me mandou fazer esse estudo nesse formato que tá. E quando eu decidi parar de fumar, eu passei 3 dias sem conseguir escrever uma palavra, sem conseguir orar. Eu só pensava em cigarro e comida. Eu só pensava assim, nossa, eu não posso fumar. Meu Deus, eu não posso fumar. E comia, e comia, e comia. E não consegui estudar. No final do 3º dia, já era de madrugada, eu sentei assim no vaso. E eu fui fazer xixi e fiquei. Fiquei lá no vaso. Sabe quando você se perde em pensamentos? Eu tive um momento com Deus maravilhoso, porque na hora que eu fui no banheiro, eu peguei o cigarro e eu sentei no vaso e falei, meu Deus, eu não mereço o seu cuidado, porque eu não consigo fazer uma coisa pro Senhor. Eu só quero parar de fumar e eu não consigo. E, gente, eu nunca tive problema de parar de fumar. Eu sempre parei de fumar muito fácil e nunca foi tão difícil parar. E eu falei pra Ele, eu não consigo fazer isso pelo Senhor. Como que o Senhor vai falar comigo se eu não paro de fumar? E, gente, foi como se eu ouvisse uma voz dentro de mim falando, mas quem mandou você parar de fumar? Eu mandei você estudar. O que você estudou nesses 3 dias? E eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha tido essa experiência tão forte
sabe, assim, de sentir essa voz dentro de mim. Não é a sua consciência, não é a sua cabeça, é sentir essa voz. E eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando doida agora, eu tô usando a Bíblia pra justificar meus erros. Eu não vou fazer isso não, Senhor. E ele falou, eu não te mandei fazer isso. Na hora que eu quiser que você pare, você vai parar. Porque pra mim nada é impossível. Mas eu preciso que você esteja onde eu quero que você esteja. Eu preciso que você me obedeça do jeito que você tá. E nessa época, todas as palavras que vinham pra mim nos estudos e nas coisas era sobre ser usada da maneira que estava e onde estava. Não importa se você tá dentro de um bar bebendo, se você tem oportunidade e sente de falar de Jesus, fale bêbado. Sabe, Deus ele usa, cara, ele usou uma mula com Balaão. E eu sempre falo, meu Deus, eu não quero ser só uma mula. E nesse dia, no meu banheiro, com cigarro na mão, foi quando eu tive a experiência mais maravilhosa com o amor de Deus. Porque ele falou assim, o meu amor ágape não depende do seu cigarro. O meu amor ágape não depende do seu merecimento. Eu te amo como eu te fiz. Eu te projetei. Eu te dei as experiências que você precisava para chegar até aqui. Tudo na sua vida aconteceu com a minha permissão. E quando eu quiser, as coisas vão acontecer. Só que eu quero que você esteja onde eu quero. E não onde você quer e como você quer. E eu confesso que eu fumei. Sem peso na consciência. Gente, eu não estou incentivando vocês a fazer coisas erradas. Eu só tô falando que ali foi quebrada uma religiosidade. Porque eu não queria parar de fumar para glorificar a Deus. Eu queria parar de fumar para dizer, olha, fui liberta. Sabe? Para alimentar o meu ego. O meu eu. Eu não estava fazendo para glorificar a Deus. E ele falou para mim, naquele dia foi quebrado várias coisas no meu coração. E talvez a mais importante foi essa. Eu te amo na sua inutilidade. Eu aprendi que quem nos ama por quem somos e não pelo que fazemos, pelo que damos, não pelo que podemos fazer. Ali Deus me ensinou que eu preciso amar Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer para mim. É claro que todos nós queremos o poder de Deus. Todos nós queremos tudo que Ele pode fazer por nós. Só que nós precisamos querer estar perto dele por quem ele é e não pelo que ele faz. É por isso que muitas vezes pedimos e a sensação é que Deus não tá nos vendo, não tá nos enxergando. Por quê? Porque às vezes o que ele quer é só que você ajoelhe e fala assim, eu tô aqui, obrigada por ter me feito, obrigada por estar comigo. Nesse dia, a minha identidade, ela foi construída por ele. Sabe? Nesse dia eu aprendi a dizer não. Nesse dia eu aprendi a estar aonde eu me sinto bem e aonde eu sou querida. Eu aprendi que tem lugares que eu não devo estar, não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque simplesmente não faz bem. Eu aprendi a me priorizar. Eu aprendi muita coisa sobre mim mesma. E sabe o que é o mais surreal? Ninguém viu. Ninguém viu. Foi uma experiência minha com Deus. Mas eu fiz questão de falar e faço questão de falar em todos os lugares. Eu sempre tive muito medo da hipocrisia, de falar uma coisa e viver outra. Então, como eu sou apaixonada pela palavra de Deus, como é que eu posso falar da palavra de Deus se eu ainda sou tão suja diante dos meus olhos? Deus naquele dia me mostrou que a obra que Ele tem para fazer na minha vida não depende da minha mão, depende das minhas escolhas. Mas não depende, Ele quer que eu seja dependente dEle. É Ele que vai preparar, é Ele que vai fazer. E quando, na minha cabeça, sabe, dentro de mim, eu realmente quiser glorificá-lo com isso, Ele vai acontecer. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui é esse amor. É esse amor que não depende das suas ações. É um amor que não depende do seu merecimento. E a gente precisa aprender a ser amada. A gente fala assim, não, mas quem não gosta de ser amado, de ser cuidado? É maravilhoso. Mas às vezes a gente se sente suja
e a gente não sente que merece. Mas eu tô aqui para dizer para você, sabe aquele exercício do último vídeo? Pega lá a sua listinha, pega a sua listinha. Olha para aquelas coisas, para aquelas dificuldades que você tem e procura nelas o motivo que você tem. Será que não é porque você mesmo acha que não merece? Será que não é você mesmo que constrói essa prisão e se coloca lá dentro? Sabe? Eu tenho visto que a lei da semeadura e colheita, ela é uma lei poderosa e ela funciona para todas as áreas da nossa vida. Então, por muitas vezes, nós colhemos o que plantamos, não só como, você fez o mal, você colhe o mal, não só isso, mas a falta de dedicação numa área da nossa vida traz uma colheita escassa. Então, se você não semeia na sua casa, você não vai colher nada na sua casa. Você pode ter um quintal maravilhoso, de terra boa, fértil. Se você não semear nada, você vai colher nada. Então vamos, para a gente poder praticar esse amor ágape, vamos começar a semear esse amor ágape. Olha para o espelho e fala: Senhor, foi o Senhor que me fez. Eu sou filha e quero me comportar como filha, eu quero ser amada como filha. Eu tenho uma oração engraçada, que eu oro, eu falo com Deus às vezes de uma maneira que eu falo assim: ainda bem que o Senhor me conhece, foi o Senhor que me fez assim. Eu falo: Senhor, eu não quero ser uma mula. Eu não quero ser só uma mula, mas eu quero ser filha. E demorou para construir essa identidade de filha dentro de mim. O último estudo que me impactou foi sobre Axa. E eu vou falar dele aqui em algum momento. E foi no estudo sobre Axa que eu me senti filha. E que eu aprendi que eu sou filha. E que eu mereço o melhor de Deus, sim. Só que antes de merecer o melhor dele, eu quero ir para casa dele. Eu quero que ele me limpe. Eu quero que ele me receba. Eu quero estar perto dele. Porque só de estar perto dele, eu já estou sendo bem cuidada. Independente se eu vou trabalhar, se eu vou cultivar, se eu vou dormir, se eu vou acordar, mas só de estar perto dele, eu já estou sendo cuidada. Eu já estou sendo amada. E é só estar perto dele. Sabe? Eu não sei se isso te emociona, mas me emociona muito. Deixa eu cobrir as orelhas de abano. E bora pra frente? Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por esse estudo, gente. Esse tema é um tema que, pra mim, eu não sei nem explicar. Pra gente aprender a identificar esse amor ágape, é só a gente pensar o amor que Deus tem. E o amor de mandamento é o ágape. É amar incondicionalmente. É o amor que nós devemos ter, independente do que vamos ter de retribuição. Esse é o amar ao outro como a si mesmo, é um amor ágape. O amor de família é o storge. O amor fraternal, é o amor de uma mãe pelo filho, é o amor de primos, é aquele amor de convivência. É um amor que às vezes é até obrigatório, que você fala: poxa, eu não gosto do meu primo, mas tem que amar porque é da família, né? Sabe assim? Esse é o amor. Storge. Tenho filha, que é de amizade. São laços criados através de afinidade. É um amor que é por escolha, praticamente, sabe? É um amor que é opcional. Você ama os seus amigos e você cria ali uma amizade, então por conta da afinidade você ama. E tem o amor eros, que é o amor romântico, daí vem o erótico, essas coisas. O amor eros. Se nós formos entrar, que foi o que eu fiz no meu estudo mais detalhado e tal, eu acho que não precisa entrar nesse ponto. Ao decorrer do estudo, nós vamos acabar falando um pouquinho de cada um desses amores. Mas se nós formos entrar, eu quero ir só para esse, que é o eros, é o amor romântico. A gente costuma associar amor a sentimento e emoção, e amor não é sentimento e nem é emoção. A gente pode até usar como, mas não é. O amor é decisão. Porque ninguém acorda amando todos os dias de maneira romântica. Tem dia que você tá muito estressado, tem dia que você tá com sua cabeça cheia e que você não acorda amando romanticamente o seu marido todos os dias. É normal. Isso é vida cotidiana.
Só que nós escolhemos. E aí, como é que a gente escolhe isso? A gente reacende a paixão. Só que o que que o inimigo faz? Ele vem e traz o amor como se o amor fosse a paixão. E não é isso. A paixão é um estado emocional igual uma droga. A paixão, você está apaixonado, você está drogado. Entendeu? E aí, aquilo ali te deixa num momento da sua vida que você só pensa naquela pessoa, você só pensa naquilo e você quer estar... É uma sensação de droga. Isso não é amor. Isso é um momento. É uma emoção. Só que aí, o que que acontece? O inimigo vem e te fala que o amor do seu casamento, que você decidiu viver a vida inteira, ele tem que ser baseado nisso. Só que isso é uma fase. Quando nós sentimos que o relacionamento está esfriando, o que que a gente precisa? Reacender essa paixão, porque o amor, ele é maturidade. A paixão, ela é justamente o contrário, ela é a imaturidade. Então, às vezes, o cotidiano, a vida corrida, realmente fica na rotina, porque essa é a vida real, gente. Então, quando você sente isso, não significa que o amor acabou. Significa que você simplesmente decidiu não alimentar a chama da paixão. Então, muitas vezes, para salvar um relacionamento, você precisa reestruturar muitas áreas da sua vida, mas em relação a sentimento, não é que você não ama a pessoa. É simplesmente porque a paixão está pouca, está acabada, está capenga, caindo, esvaindo. Então, você precisa reacender essa chama. Como é que você reacende essa chama? Eu acho que todo mundo já escutou essa história e viu o vídeo, alguma coisa. Tem aquela história que o homem pediu divórcio para a mulher e ela fala assim, olha, durante 30 dias, então, você vai fazer uma coisinha cada dia. E aí, tem até um filme muito lindo que chama A Prova de Fogo, que é mais ou menos isso. Se alguém quiser assistir, A Prova de Fogo, é maravilhoso. E aí, esse homem começa a fazer o que a mulher pediu durante esses 30 dias. Finalizado o 30º dia, ela pede para que ele leve ela até o quarto no colo e ela morre. E aí esse homem que já estava apaixonado por ela descobre que ela estava com uma doença terminal e o que ela estava fazendo era para que o filho dele não ficasse com raiva porque o pai abandonou a mãe doente. Enfim, acabei com o clima da história, mas já te contei. Por que que esse homem queria o divórcio no começo e no final, quando essa mulher morreu, ele estava apaixonado? Porque ele decidiu, ele não queria, mas ele fez porque era a única condição dela dar o divórcio. Mas ele decidiu aplicar aquelas coisas, ele decidiu fazer aquilo e aquilo foi ele foi se reaproximando da mulher e aquele sentimento foi nascendo novamente. Significa o quê? O amor ressuscitou? Não. O amor estava lá desde o início. O que reacendeu foi a chama da paixão. Então, gente, antes de desistir de alguma coisa, de alguém, entenda que não é todo dia que a gente vai acordar apaixonado, mas o amor tá lá, só que o amor é maduro. O amor, ele perdoa. Leia 1 Coríntios 13. Lê todo o capítulo. Inclusive, já fica aqui como uma lição. Bom, para você fazer, você entendeu? Leia Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Ele vai falar ali, o amor perdoa, o amor não se vinga, o amor não se ira. É justamente todo o fruto do Espírito, sabe assim, ó. Ele fala todas as virtudes do fruto. Porque nós não conseguimos manifestar nenhuma virtude do fruto se nós não tivermos a base e o amor. Você não consegue manter um casamento de 20, 30, 40, 50 anos sem amor. Só que não é todo dia que você acorda apaixonado. Tem dia que você acorda querendo estrangular a pessoa. Tem dia que ela é o motivo da sua raiva. Mas você permanece. Por quê? Porque mais importante do que um sentimento passageiro é o que é construído na rocha. E o amor, ele é maturidade. Nós precisamos ter maturidade. Por que que eu estou falando de tudo isso? Porque a paixão, como eu falei, ela é um estado, sabe? Ela é um estado que passa.
Pode durar 5 dias, 10, 2 anos, mas ela passa. E depois que passa, o estrago é feito. Uma pessoa que não tem suas emoções bem construídas, bem estabelecidas, uma pessoa que não tem uma identidade bem construída, que ela não sabe quem ela é, para onde ela vai, o que ela vai fazer, ela costuma confundir todos os tipos de amores com amor romântico, porque ela acha que amor é só isso aqui, é só o eros. Ela não entende a diferença do amor de pai, mãe, de família, ela não entende a diferença do amor de amizade, ela não entende a diferença do amor ágape. E tudo que é amor, como tudo é direcionado para o eros, tudo ela acha que é eros. Então, uma pessoa não pode dar um bom dia para ela, que ela já fala, ai meu Deus, tá apaixonado. Não, isso só mostra que você é imaturo. Um amor de irmão, um amor de amigo, um amor não é o amor eros. O amor eros é o único amor que você só pode entregar para uma pessoa, para quem você decidiu passar o resto da sua vida. O amor ágape é o que você entrega a todos, que você demonstra com ações, com atitudes, com bom cuidado. É o amor que Deus nos manda ter. E outra, a gente não é obrigada a gostar de todo mundo. Tem gente que cara, não bateu, você olha e fala, não dá. Mas você é obrigado a amar. E por amor, porque ama em Cristo, você precisa ter paciência, você precisa ser longânimo, você não pode se irar. Você entende? Como que o amor é a colinha que une tudo? O amor, ele é o caule, ele é a casca. É por isso que nós falamos, Deus, ele é amor. Você entende? Ele é esse amor que nos une. Entende? Então, decisão. É isso que o amor é. Ele é decisão. Você decide todos os dias se você vai amar ou se você, cara, dane-se. É decisão, é escolha. Só que toda escolha que nós temos, toda escolha que nós fazemos, ela vai ter consequências. E é aí que a gente semeia. É aí que nós semeamos. Se você semeia na vida do seu filho, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, se você semeia com amor, em obediência a Deus, você fala, meu Deus, eu não gosto daquela pessoa lá, mas por obediência ao Senhor, que eu tenho que amar o próximo, eu vou amar aquele filho da mãe. Mas, meu Deus do céu, é obediência. Não é porque eu quero, não. Seja sincero com Deus, não é porque eu quero, não, mas tô obedecendo ao Senhor. Você tá semeando. Geralmente, em Provérbios fala assim, que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Normalmente, quando nós temos essas atitudes, não é aquela pessoa que vai te retribuir. Mas Deus, ele tá vendo o que você tá fazendo. E não interessa como ele vai te retribuir. Porque nós não temos que fazer para ter nada. Nós estamos obedecendo por amor. Porque só o fato de estarmos perto dele já é tudo para nós. Ok? E para finalizar com chave de ouro, eu queria ler um pedacinho de... Peraí, só um minutinho, vou pausar aqui. Em Mateus, quer ver? Em Mateus 22:37, Jesus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Em outras traduções diz, de todo o seu entendimento. Nós temos que amar a Deus não só com coração de sentimento. Falar assim, ai meu Deus, eu te amo como um sentimento. Nós temos que amar a Deus com a nossa alma, com o nosso coração e com o nosso entendimento. Ou seja, somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Corpo, coração, alma e pensamento, é espírito, porque tudo que a gente alimenta a nossa cabeça, ele vai para o espírito, vai para o espiritual. Por isso que vivemos nessa guerra de carne e espírito. Então nós temos que alimentar a nossa mente com pensamentos que nos levam a amar a Deus. A gente precisa alimentar coisas que nos trazem para mais perto dele. E o que nós fazemos normalmente é justamente alimentar o que nos afasta dele. Por quê? Porque o que a gente mais dá atenção no nosso dia a dia são para notícias ruins. Notícia ruim vende.
gente. Vende. Se eu tivesse aqui aberto um canal falando sobre fofoca, sobre coisa ruim da vida dos outros, eu já tinha 450 mil inscritos, apesar de que não é esse o foco. Mas só pra você entender. Mas o que é bom, isso aí dá mais trabalho. Dá preguiça, sabe? Eu não quero não. Quero mexer com essas coisas não. Dá vergonha, dá muita coisa. Só que Jesus, ele nos convida exatamente a isso. Ele nos mostrou isso. Ele morreu por nós naquela cruz. Então, não adianta nada eu fazer um vídeo aqui de 30 minutos te falando sobre amor se eu não te falar que Jesus, ele morreu por esse amor. Por amar você, assim como eu. E a gente precisa receber esse amor, não só saber sobre ele, mas receber de fato. Então hoje, quando você for fazer o seu estudo, quando você for ler lá 1 Coríntios 13, quando você for fazer sua leitura da Bíblia, quando você for orar, você fala, meu Deus, me ajuda a me sentir amada, constrói em mim a identidade de filha, sabe? Ainda que eu não mereço, eu tô longe, eu tô suja, eu tô com fome, eu tô com sede. E eu preciso do seu cuidado. Me pega no colo, me lava, me limpa. Me mostra que eu sou mais do que eu vejo. Me mostra que o valor que eu não sei que eu tenho. Me deixa eu ver só um pouquinho do teu olhar sobre mim. Sabe? Senta aqui do meu lado e fala comigo. Me permita sentir esse amor. Eu quero te amar dessa maneira, incondicionalmente. Eu quero te amar, o Senhor fazendo ou não fazendo. Eu quero só a tua presença. É claro que eu quero o teu poder na minha vida. Eu quero tudo que o Senhor pode fazer. Eu quero o melhor dessa terra. Eu quero, gente. Eu tô falando na minha oração. Eu quero, Senhor. Eu quero o melhor. Eu quero, sim, crescer, construir coisas. Eu quero ser bem-sucedida. Eu quero um monte de coisa. Mas o principal, eu quero voltar para casa do meu pai. Eu quero ver ele lá. Eu quero encontrar com ele no caminho vindo me receber. Eu quero ser limpa e cuidada, vestida por ele. Eu quero, Senhor, me sentir amada como filho. Eu não quero ser só uma mula. Gente, eu vou contar a história da mula para vocês em outro momento. Quebra o clima do... Mas é isso, gente, faça essa oração. É muito importante, não negligencie esse passo. Porque o primeiro passo que nós fizemos foi o confronto com tudo que a gente já vê, consegue enxergar. E aqui, a gente tá limpando a ferida. Pra daí começar a curar, ok? Eu espero do fundo do coração. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar. Tem muito mais pra dizer, porque eu falo incansavelmente. Só que eu queria do fundo do meu coração que você abrisse o seu coração pra tudo isso, que você não escute só por escutar, que você não fique procurando defeito, que você não fique olhando pro outro, pensando que o outro é assim. Não, é um momento de você com Deus. É você com o seu pai. Então eu espero do fundo do coração. Aqui. Eita! Meu nenenzinho. Fala. Eu espero do fundo do coração que essa semente, ela seja depositada num solo fértil. Fala. Solo fértil. Que essa palavra entre como uma semente. Seu coração seja um solo muito fértil. E que ela se fortaleça, crie raízes profundas em Deus. E que ela cresça e floresça e você dê frutos. Porque todas as coisas boas que chegam até nós, e eu tenho experimentado isso na minha vida, não pode parar na gente. Se você sentiu, outra pessoa precisa entender o que você está passando. Ela precisa ter essa experiência. Esse é o motivo. É em obediência a Deus que eu tenho feito... Comecei os áudios, que eu faço hoje, os vídeos, e eu espero do fundo do coração que esse vídeo ele chegue em você e que você abra o seu coração para realmente praticar isso, porque só saber não muda ninguém. A minha vida só começou a mudar para mim. Se os outros não veem, o problema é deles. Eu sei que eu só mudei o dia que eu comecei a praticar todas essas coisas. Enquanto eu só lia e achava bonito e me emocionava ali na hora, não mudou nada. Nós precisamos colocar em prática, ok? Esse foi o diário de hoje, o nosso diário de fé em ação. Agora eu vou praticar o meu amor, o fraternal, o ágape,
E eu espero que você haja também. Vamos? Ação começou.